Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós iremos continuar a ler a Bíblia e já estamos no capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Então, capítulo 2 da primeira carta de Pedro, isso. Então vamos lá. Pedras vivas e nação santa. Portanto, despojai-vos de toda maldade, de toda mentira, hipocrisia e inveja, e de toda calúnia. Como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro que vos vai fazer crescer na salvação. Pois já provastes que o Senhor é bom. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida e valiosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também, vós, como pedras vivas, formais um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer-te sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, honrosa. Quem nela confiar não será confundido. De vós que credes, ela é a honra, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra de tropeço, pedra que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a gente escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora, porém, são povo de Deus. Os que não eram objeto de misericórdia, agora, porém, alcançaram misericórdia. Bom procedimento para com todos. Caríssimos, eu vos exorto como a migrantes e forasteiros. Afastai-vos das paixões carnais, que fazem guerra a vós mesmos. Tende bom procedimento no meio dos pagãos. Deste modo, mesmo que vos caluniem como se fosseis malfeitores, poderão observar a vossa boa atuação e glorificarão a Deus no dia do julgamento. Subordinai-vos a toda a autoridade humana, por amor ao Senhor, quer o rei como soberano, quer aos governadores, que por ordem dele
castigam os malfeitores e premiam os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é precisamente esta, que fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Conduzi-vos como pessoas livres, mas sem usar a liberdade como pretexto para o mal. Pelo contrário, sede servos de Deus. Honrai a todos, aos irmãos, amai. A Deus tende temor, ao rei honrai. A obediência dos servos, segundo o exemplo de Cristo. Servos domésticos, submetei-vos aos patrões com todo o respeito, não só aos bons e afáveis, mas também aos que são difíceis. Nisto consiste a graça. Sofrer injustamente, suportando as aflições com a consciência da presença de Deus. Pois que merecimento há em fazer o mal e suportar o castigo por isso? Enfrentando-se, fazeis o bem e suportais o sofrimento. Isto vos torna agradáveis junto a Deus. De fato, para isto fostes chamados, pois também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrado em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava, antes colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Carregou o nosso pecado em seu próprio corpo sobre a cruz, a fim de que, mortos para o pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e protetor de vossas vidas. Então, vamos ver aqui, né? Toda a informação que é afetada a um organismo, né? Ela enrijece o organismo sobre o destemperamento do raciocínio que eleva essa informação a um grau de revisão, né, de processamento e até assimilação, né? Esse conjunto de verbos que são contraídos com o passar da informação se dão em escalas e elevam sobre o organismo um trilho, uma estrada da qual o organismo tende a se terminar empedrado sobre essa consciência. Então, a aclamação a isso revela uma crucificação no sentido interpretativo da informação. Então, uma frase, uma cadência, uma informação, ela pode ser um som, pode ser uma nota só, pode ser várias notas que significam
uma informação, um complexo que deixa você olhando entre coisas por aquilo. Então, você tem uma informação que é apontada, uma informação que é encaminhada, né? Então, você tem várias formas de objetivar um organismo a um objetivo. E isso, de alguma forma, o pesa. Esse empesar do organismo desempedra o organismo sobre aquela condição. Então, essa pedras vivas e nações santas, essas pedras representam os indivíduos sobre essa carga. Quando você está carregando uma pedra para uma construção, você está em pedra segurada, dada. Então, quem está com peso, ele está revelando peso a mais, né? Então, se você tira o peso da mão, você olha como é que tá a sua feição. Olha o seu retrato. Aí você colocou o peso na mão. Agora, e se eu colocar um peso que é relativamente pequeno na mão e aquilo parecer que eu estou carregando uma coisa muito pesada, que eu estou assim. Existe uma coisa aí que é uma falsa pedra. A informação ela não está sendo adequada sobre a informação comunicativa, sobre a comunidade. Então, se eu carrego um peso e esse peso ele está fazendo eu tô parecendo que eu tô carregando uma coisa tão pesada. Então tem alguma coisa errada e Deus está olhando isso. Quando Pedro afirma que bom procedimento para com todos. Olha, esse bom procedimento ele é essa verdade. Porque se você não norteia essa verdade na adequação que ela emana, aqueles que sabem, vão denunciá-lo. Entende? Então, o mal se paga com o mal. E às vezes a denúncia sobre você, antes que os povos saibam em demasia sobre o seu pecado, porque isso não é uma conduta boa, apontar para o pecador assim, você é pecador, você vai passar por várias avaliações. Essas avaliações são coordenadas pelos sábios que sabem saber que o sabiá sabe assobiar. Ou seja, os tecnólogos em informações sobre planos, né? As balanças, os receptores das medidas, pois eles possuem no universo todas as frases em claridade de viver, né? De ver. E esses são dados ao Senhor, aos donos, aqueles que possuem a luz e possuem a graça de dar como herança para que esse plano de luzes e de cuidados no mundo sejam para os seus filhos. Então, todos aqueles donos de lojas, fábricas ou pessoas de alguma forma elevadas a um canal de importância, elas descendem esse tipo de atividade, seja ela para aplicar provas ou aplicar notas de arrependimento ou não, né? Então, a obediência dos servos leva ao aprendizado e a elevação do aprendizado a um nível
superior. A não obediência leva a uma denotação de falhas e prejuízos e desclassificações daquilo que lhe daria o direito. Um exemplo: se a pessoa ela quer um emprego, ela vai ter que obedecer o mandamento do emprego, né? E aí o mandamento do emprego é chegar na hora certa, é você escutar os mais velhos do emprego, é você utilizar da paciência, da sua condução é, sobre aquele emprego, a sua energia para o compasso daquele exercício. Esse é o mandamento do emprego. E aí se você obedecer, você vai ganhar o seu salário e você vai se manter empregado. E se você não obedecer, você vai perder o seu emprego e vai voltar para o desemprego. É simples assim. Só que todo esse lado simples, às vezes ele é detalhado com emoções. E isso é muito adversativo, sabe? Porque por mais que as pessoas sejam técnicas e vivam nesses mundos de técnicos de saber e dispositores de frases que podem prerrogar nesses afazeres como advocativos e, e consistores, né? Assistentes. O mundo ele é muito cheio de medidas para esse tipo de emoção, né? Muitas pessoas é, utilizam como analogia para isso texturas, né? A emoção ela lembra o que é uma textura para o seu tato, né? E aí nessa textura a gente tem o que é liso e o que é rugoso, e entre o liso e o rugoso a gente tem as classificações. E isso é misturas. E aí quando a pessoa ela emite uma informação que está baseada em uma resposta emotiva, ou seja, ela sinaliza muita recepção emotiva, né, na análise textual, ela está construindo um plano sintético no sentimento da informação que lhe dá um texturamento, né? Uma contextura. E aí essa contextura ela vai basicamente mediar o seu tato, o seu apreendimento sobre a informação. O que é aprender sobre a informação? Se a pessoa fala que te ama, você se contrai todo. Que isso, cara? Você me ama? Agora, se a pessoa fala eu te odeio, isso também pode ser assim. Você me odeia, cara. A textura muito pesada, né? Agora, tem coisas que a pessoa fala, valeu, colega. Aí você, tipo assim, beleza, valeu. Então, tipo assim, a textura do colega, valeu, colega, ela não tem muito atrito. Ela é leve, é suave. Beleza, colega. Valeu, obrigado. Agora, quando a pessoa fala assim, eu não vivo sem você, eu te amo. Aí o nível de contato ele já é até meio modulado, assim, ó. Olha o contato. Garra tudo, né? Então você tá entendendo? Essa relação
sintética, ela também está na atividade das pedras vivas, né? E isso pode tanto ajudar o mundo quanto atrapalhar o mundo. Mas existe uma coordenação nesse mundo que é dirigida pelas verdades. E as verdades, elas são mais fáceis do que parece, né? Só que a vontade de parecer que é mentira para algumas pessoas parece ser excitante, sabe? Parece lhes dar um gás, né? Um gasto a mais, uma excitação. E isso, para quem não vive assim, é estranho, porque ela fica pensando, não, mas por que a pessoa faz isso? Eu não entendo, cara. Pra que faz isso? Como se a gente estivesse assistindo um noticiário e vendo. Não, por que o cara fez uma coisa assim? Que idiotice. A gente está julgando, porque a gente está de longe. Mas isso é ruim. Não é bom. Não é uma atitude boa. Por quê? Porque a gente pode ser pego por esse vício de excitação a qualquer momento. Se uma cobra te picar e você se excitar com esse pico, com essa droga, com essa cobra, com essa toxina, você pode querer largar tudo e viver funcionando atrás de toxinas. E tudo que você fizer vai ser para responder a toxinas e ganhar mais toxinas, inclusive se afastar da verdade para praticar a mentira para ter mais toxinas, dizendo eu preciso disso. E você não precisa, mas você até finge de doente para precisar. Ai, meu filho é doente, ele precisa dessa droga. Como assim? Ah, é porque descobriram que faz. Hã? Mas quem procurou solução nisso? Hã? Mas você tá indo pelo caminho mais fácil? Tem alguma coisa errada aí. Hum, é. Tem uma coisa aí que o dinheiro tá comprando, que é o silêncio das pessoas, a mentira das pessoas. E tá aí. O dinheiro ele compra muita coisa. Inclusive, ele compra de muitas pessoas que viviam, na verdade, uma vida de mentira. As pessoas elas se abrem mão das suas asas para poder ficar terreneamente com muito dinheiro, mas de mentirinha. Logo, logo esse dinheiro, essa vida, esse status vai lhe abandonar e vai lhe deixar debaixo da terra. Enquanto aqueles que vivem na verdade viverão eternamente sobre os ares. E quem fala isso é a fé na verdade de Deus pelas escolhas em esperança daqueles que vivem, mas não precisam dizer que vivem para nós. Eles apenas vivem e suas vidas salvam as nossas quando nós as deixamos nos ser salvos, né? Que são as vidas que vivem do lado de Deus Pai, né? Que é do lado da criação. A criação, ela nunca pode morrer pelo pecador. A gente nunca pode ser morto pelo pecador.
A gente só é morto por pecar e não pelo pecador. O pecador ele não tem ele não tem nada contra a gente, ele não pode nada contra a gente. Mas nós podemos, né, nos levar daqui, entende? Então é esse cuidado que o Pedro, a carta de Pedro, ele deixa para nós, ó, bons procedimentos para com todos, né? Não julgue a pessoa porque ela pode estar tentando te mostrar um trilho, instalar em você uma pedra que você tem que desviar. E qual pedra que é essa? Aqui, ó. Deste modo, mesmo que vos caluniem como fosseis malfeitores, poderão observar a vossa boa atuação, glorificando a Deus no julgamento. Cadê? Tá aqui, ó. Pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, né? A pedra angular, o desvio padrão, aquilo que a gente angular para que a gente não siga por esse caminho. Quando a gente estiver no angular, a gente pode ter certeza que a gente está agindo sobre gula e a gente está mentindo por angular. É uma ajuda para você se lembrar do caminho de Deus. Ajuda, angular, pedra, visão e reorientação do caminho. O devoto, né? O devoto não, é o doador, aquele que consegue doar da angula para ajudar e viver em Deus. Então, se eu estou em Angula, o ajuda pode dizer você abandone tudo para voltar para Deus, voltar para o caminho de Deus. E com certeza Pedro, apóstolo de Jesus, observava e escrevia para nós como herança essa revelação. E não tem mais o que falar, é isso, né? Obediência dos servos segundo o exemplo de Cristo. E aí você consegue adquirir isto e viver como Cristo, né? Bom, então é isso. No vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!